Paulo Angione deu entrevista, falou com a imprensa, saiu da escuridão, enfim. Você vai ver a repercussão dessa entrevista aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor, né? Sempre recomendo, deu entrevista ao GE, leia lá no ge.globo. Vale você ler a entrevista inteira, porque eu não vou ficar aqui, não é uma leitura da entrevista, né? Eu vou ficar aqui pegando alguns pontos, lendo alguns pedaços, citando, né? E comentando algumas coisas. Mas falou de tudo, tá? Enfim. Eu nunca gosto de usar o termo foi sincero, porque a sinceridade, né, prevê que você vai desvendar a outra pessoa para saber quando ela tá mentindo ou quando não. Mas, pelo menos, não fugiu dos temas. Isso foi até falado na própria matéria. Beleza? Eu sou Gabriel Amaral. Se você não me conhece, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixe o seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo. Se você não gostar, não precisa deixar, não tem problema. Mas a sua inscrição, você pode me dar essa moral de deixar aqui. Vou adiantar, se não der pra comentar todos os pontos, eu faço um outro vídeo. Ok? Mas vamos lá. Minha ideia é tentar fazer, sim, tudo num vídeo só. Vamos lá. Entrevista completa de Paulo Angione, tá lá no ge.globo, eu vou pontuando algumas coisas. Bem, a primeira coisa que, obviamente, que mais é perguntado pra ele é sobre ele não aparecer. Né? A primeira pergunta até foi por que ele tem falado tão pouco publicamente nos últimos anos. Ele diz que é uma pessoa que tem esse marketing pessoal de ser... O marketing pessoal dele não é tanto de aparecer, é muito mais de ficar, enfim, mais reservado. Isso é um fato até sobre a carreira dele, isso não é mentira não. Mas ele coloca um ponto depois que me chamou a atenção. Eu vou ler que o trechinho, essa resposta é muito curta. Eu sou uma pessoa reservada realmente, gosto de ser assim. Não tenho o hábito desse marketing pessoal. E também respeitando um pouco a cultura do próprio clube. Eu respeito muito a instituição, acho que minha longevidade nos clubes se dá muito por esse respeito. Cultura do próprio clube. Qual é a cultura do Fluminense nesse caso? É a de só Mário Bittencourt falar? E aqui, nesse momento é importante falar, fala isso daqui sem um juízo de valor se isso é bom ou se isso é ruim, tá? Porque você pode enxergar isso de uma maneira ruim, do tipo, só Mário Bittencourt fala. Tudo é ele que passa por ele é o cabeça, nossa, ele é o gigantesco, é tudo ele que tem que aparecer e tal. Tem o lado também, esse é o lado ruim, tem o lado também positivo de, olha só tem um discurso, não tem meias palavras de um e de outro, não tem arrumando treta, confusão e tal, não. Tem um canal oficial de saída de informações, enfim, de canalização, que é do Mário Bittencourt. Você pode olhar dessas duas formas. Mas me deu a impressão de que é assim. No Fluminense é assim por causa dessa cultura do próprio clube. Ou uma outra coisa, se o Fluminense, alguém estiver vendo aí, quiser me explicar também o que é essa cultura do próprio clube que o Paulo Angione disse, me avisa aí. Bem, outro ponto que me chamou a atenção na entrevista, tá? Ele falando sobre Cristiano e sobre a forma como se negocia dentro do Fluminense. Ele até colocou um ponto ali de que uma contratação não se faz só por uma indicação. Ou não se faz por uma só indicação. O Fluminense tem o privilégio de ter um scout que já está aqui no clube há quase 10 anos. Tudo passa por ele e se discute em um grupo. Tudo passa por ele e se discute em um grupo. É um conceito onde está envolvido também o treinador e a área da saúde para definir uma contratação. Então vamos lá. Tem um ponto aqui depois também para poder citar, né? É um conjunto de pessoas pensando em um só objetivo. É um time. Depois de fechada a ideia da contratação, a prática pela negociação passa pelo Mário e por mim. A gente se reveza. O Mário é uma pessoa muito ativa nessa área, consegue ter um bom poder de convencimento. A última palavra é dele, por ser o presidente, mas sempre passa por um crivo de algumas pessoas. Resumindo a ideia de como é feita uma contratação no Fluminense. O nome chega ou é proposto, enfim, pum, surgiu o nome, seja lá como ele chegar. O scout, isso é o que Paulo Angione está dizendo, tô dizendo que é assim que eu vi e tal, funciona dessa forma, não. Pela forma como ele disse, e a forma como a gente tem que cobrar. O scout avalia todos os nomes, vai passar por uma avaliação, se já não estiver lá na avaliação periódica dele, vai passar por uma avaliação que vai envolver o treinador e a parte médica do clube, para poder ver histórico de lesão, se lesão em tal lugar pode ser um complicador e etc. Partindo dessa ideia, desse time todo decidindo de que, vale,
passa-se para a negociação, a viabilidade financeira e a conversa. E isso é feito com o Mário e com o Angione, ou com o Angione. Então, às vezes um se foca mais, ele até focou mais na negociação do Natan. Pelo que eu entendi, essas negociações se arrastam mais, na resposta sobre o Natan ele fala um pouco disso. Essas negociações que se arrastam um pouco mais acabam ficando a cargo do Angione. E as negociações em que é muito mais decisivo de convencimento, de olha só, é tanto, não, passam mais pelo Mário. Pelo menos foi essa parte que deu pra entender. E ele fala com a questão de Cristiano. Ele fala o seguinte: não tenha dúvida que chama a atenção o valor da operação em um jogador que estava na Moldávia, 9 milhões de reais, né? Mas esse jogador foi muito bem monitorado pelo scout. E esse monitoramento encorajou o Fluminense a fazer esse investimento. A gente tem aqui a convicção de tudo que foi analisado para fazer esse investimento. Ou seja, o scout monitorou, vou usar as palavras que ele usou aqui, monitorou muito bem, e foi esse monitoramento que deu coragem ao Fluminense para poder gastar 9 milhões. A gente sabe a quem cobrar. No caso de Cristiano, eu pretendo até gravar um vídeo depois, eu tô devendo um vídeo sobre Samuel Xavier, né? E um vídeo sobre o Cristiano. Ainda vou falar de lateral direita, que ainda o Angione falou sobre isso. Pretendo fazer um vídeo sobre o Cristiano, sobre os problemas Cris Silva, né? Não vai dar pra... É Cristiano, ponto. Sobre os problemas dessa contratação que não estão no campo. No campo é complicado. No campo o jogador pode chegar e render, pode chegar e não render. Isso é outra história. Mas os problemas causados pela negociação como um todo fora. Né? Todo mundo sabe que eu não era a favor do Fluminense gastar esse dinheiro todo em Cristiano, mas quero deixar um pouco mais claro também a minha opinião sobre o jogador, né? Bem, vamos lá. Ele fala ali uma frasezinha também ainda sobre contratação, que é importante a gente frisar também aqui. Em um determinado momento, a gente entendeu a necessidade de ser protagonista sempre. Não só em jogos em que tínhamos menor responsabilidade, mas fundamentalmente quando temos a responsabilidade de vencer. Por isso fomos buscar pessoas que fossem rebustecer a necessidade do protagonismo. Ou seja, o que ele quer dizer com isso aí? É de que começou a se pensar, e depois ele cita que isso é uma diretriz um pouco diferente da anterior, de que o Fluminense não tinha só que se exigir o protagonismo do Fluminense no jogo contra o time grande. Vou citar exemplo. O protagonismo no jogo contra o Flamengo. E o Fluminense chegar e, ó, vamos ter aqui a necessidade de ser protagonista nesse jogo, mas principalmente, fundamentalmente, sempre a necessidade de ser protagonista nos jogos contra times inferiores, quando a gente tem a responsabilidade de vencer. E o que eu achei interessante é que ele fala bem assim, uma diretriz para a equipe um pouco diferente da anterior. Ou seja, não era assim. O que a gente pode esperar, então? Neste ano, tirando a discussão, obviamente, financeira, de folha salarial, podemos esperar uma diminuição no discurso coitadista. O Fluminense vai jogar com postura dentro de campo de protagonista do jogo. Isso foi falado na coletiva até de Felipe Melo, ele repetiu por várias vezes isso também. Não sei, né? Talvez o fator ano de eleição também seja um fator para isso, para essa mudança, porque isso é uma mudança que agrada ao torcedor, né? O torcedor como um todo quer ver seu time sempre sendo protagonista. Eu sempre falo, eu não quero time protagonista, ofensivo, eu quero ponto. 3 pontos. Me deu 3 pontos, show. Me deu 3 pontos com a confiança de que vai conquistar os próximos 3 pontos, aí eu tô felizão. É isso. Esse é o meu cenário principal. É óbvio que eu tenho meus gostos, né? Bem, outra coisa que o Paulo Angione também comenta é sobre lateral direito. Vamos lá. Vou ler aqui o trechinho, tá? Temos 2 laterais. Isso aí já é o primeiro asterisco aí já. Asterisco. É porque às vezes eu falo asterisco e parece que eu falei asterístico, que tá errado. Temos 2 laterais, que são o Samuel Xavier e o Calegari. Ponto. Calegari lateral. Visão de Paulo Angione, diretor executivo de futebol, que obviamente já chega com a visão de outros profissionais de futebol. Calegari lateral. Pode, Gabriel, mas ele pode jogar de volante, ele jogou assim, ele pode. Assim como Tuta podia ser goleiro, Cícero foi goleiro no final do jogo. Por quê? Porque precisou. Na posição dele era X.
No caso de Cícero é até mais difícil. A posição de Calegari, ele é lateral direito. Ele se cadastra, na hora que ele vai fazer um carnê da Casa de Bahia, pergunta qual é a sua profissão. Ele fala, jogador de futebol, sou lateral direito. É assim que ele se fala. Pode atuar também como volante. E a gente vai falar mais disso também, sobre outro jogador. Então, caso a gente venha a necessitar de um lateral direito, o treinador tem a opção do Pineda. Acho que foi até digitando errado, né? Entendemos que ele, em uma grande necessidade, pode preencher a ausência dos outros dois. Ele até fala algo que a gente já viu no raio-x aqui de Pineda, que é, o Pineda é um lateral esquerdo de 5 anos pra cá, mas antes era lateral direito, tanto que é destro. Até um pouco mais do que 5 anos. Pineda virou lateral direito entre 2013 e 2015, mais ou menos. Então é até um pouco mais tempo, né? Já são 7 anos, pelo menos, nessa brincadeira aí de lateral esquerdo. Mas a visão, hoje... A gente pode terminar o ano com o Pineda sendo titular na lateral direita? Pode, claro. Mas a visão é de que, caso a gente venha a necessitar, em uma grande necessidade, Pineda pode jogar. Mas os laterais direitos do Fluminense são Samuel Xavier e Calegari. Esse é o cenário. Ah, Gabriel, então a situação tipo de Caio Henrique? Não, porque Caio Henrique não era lateral esquerdo. Caio Henrique era ponta, que foi contratado como meia e poderia jogar de volante. Diniz inventou o Caio Henrique lateral esquerdo, se tornou a posição dele e ele é lateral esquerdo até hoje. E tá jogando muito no Mônaco sendo lateral esquerdo. Mudanças acontecem. Mas o Caio Henrique chegou como meia que poderia jogar de volante. Pineda chega como lateral esquerdo, que em uma eventualidade, em uma grande necessidade, pode jogar de lateral direito. Mas o que é uma grande necessidade? A estreia? Provavelmente não. Outro assunto aqui também que ele toca é sobre Casares. Ele fala que Casares, na oportunidade que a gente entendeu que ele iria ter muito espaço para trabalhar, não resultou nisso, por escolha dos treinadores. Ou seja, não vai ficar, ele meio que já fala da saída de Casares como algo meio que certo já também. Sobre contratação, na lateral esquerda. Ele fala sobre contratação também do goleiro. Enfim, fala de que tá ok hoje, não é que a gente esteja buscando, mas, enfim, só se tiver uma alternativa de um grande goleiro e tal, mas de que não é algo que o Fluminense procura nesse momento. O Fluminense não tá mais ativamente no mercado procurando jogadores. E também ele cita o Pedro Rangel, né, de que mais uma contratação talvez tirasse espaço também dele, né? Outra coisa que ele fala aqui é sobre Marlon. Sobre uma possível venda de Marlon, saída de Marlon, enfim, na lateral esquerda. Detalhe, sobre Danilo Barcelos ele só falou uma frase, tá? O Danilo que existe a possibilidade de sair. Só isso. Sobre Marlon, ele destaca lá o período dele na Europa, etc., mas com a chegada de Cristiano passa a ter um pouco menos de espaço do que teria. E entendeu-se a possibilidade de fazer um novo empréstimo dele ou uma venda, mas não está decidido. O Marlon ainda é jovem. Só tem contrato de 1 ano. Resumindo, para emprestar tem que renovar contrato. Ponto. Isso é ponto pacífico. Para emprestar o jogador, você renova contrato. O jogador com potencial de revenda, você empresta e renova o contrato. Para vender tem que chegar a proposta. O cenário hoje é esse. Com a desistência da venda de Nino, perguntaram sobre a questão da venda de Nino, enfim, ele até fala ali sobre a questão de Nino, assim, não adianta nada colocar pra dentro atleta de bom nível e depois não honrar. O que ele tá falando? Precisa vender, precisa dar receita pra poder sustentar o time. Qual que é a lógica? Vende jogador novo pra contratar outros jogadores e tal. Então, Nino chegou aqui muito novo, rendeu dinheiro, estaria sendo vendido... A lógica, tá? Não tô falando... Repetindo mais uma vez. Tem coisas que eu tô falando aqui que eu não concordo. Até nesse fato até concordo mais. Mas você traz um jogador por $1 milhão, acho que foi mais ou menos esse o valor de Nino quando foi contratado, e vende o jogador por depois 4 milhões, 5 milhões de dólares. A sua parte, né? O Fluminense queria 4 milhões nessa negociação com o Tigres. 4 milhões e meio. Então você faz isso. E procura um outro jogador que você, no caso de David Duarte, por exemplo, você está trazendo de graça, para no futuro, que vai receber mais baixo e tal, para no futuro, de repente, você fazer uma venda dessa. Nem tanto. David Duarte não deve gerar um potencial de revenda, mas como você consegue? Tendo o David Duarte num nível próximo ao de Nino, né? Vai ser testado, obviamente pode render ou não. E financeiramente, você lucra com o desempenho do time. Então a lógica é meio que essa. Você não vende Nino para pagar os salários. Não, a venda de Nino por 4 milhões e meio de dólares paga quase que um semestre ali do Fluminense.
de folha líquida, né? Só a folha líquida. Paga o aumento da folha salarial do ano inteiro e ainda sobra, do ano passado para esse. Então, assim, sai indo para você aumentar a folha salarial do ano passado para esse e ainda sobra dinheiro. Esse é o cálculo que eles fazem lá dentro. Aí ele até bota aqui. Por isso, procuramos ter 2 jogadores ou 3 do mesmo nível por posição. Porque se faltar um, tem outro. E ele fala sobre a venda de Luiz Henrique, né? Fala que não chegou nada oficial, mas toda hora. Ele provavelmente é o jogador mais monitorado do mundo. Não sei, mas ok. Muita gente já veio aqui ver o Luiz Henrique e tal. Enfim, o futebol é sempre surpreendente. Fala ali e tal, enfim. No final das contas, o que ele coloca aqui é um dos jogadores que está sendo visto no mundo. Muita gente já veio olhar, mas ainda não teve nada de proposta. Leia-se. Se chegar a proposta, o Fluminense vai negociar. Outro ponto que a gente tem que comentar também sobre essa entrevista aqui. São Januário, pelo que ele falou, parece que foi mais um pedido dos jogadores. Fala sobre a questão de Abel Braga, né? De trazer Abel Braga. De que esse elenco para ser protagonista, né? Tá muito mais encorpado, exigia a qualidade de serviço e do quilate, robustez de Abel Braga, de um treinador desse naipe. Falou sobre treinador estrangeiro. Aí, alguns aqui eu tô pulando a resposta direto dele, porque vale a pena você ler, eu tô trazendo só a análise, né? Sobre treinador estrangeiro, por exemplo, ele diz que não tem nada contra treinador estrangeiro. Só que ele, particularmente, gosta de trabalhar com o técnico brasileiro. E ele coloca um ponto matemático que é fato, né? Ele fala, são 40 treinadores na Série A e B. Você tem quantos hoje que não são brasileiros? 5 ou 6. Eu vou lembrar que agora de cabeça, rapidamente, tem um treinador... não vou lembrar agora um time, mas tem um time que tem um treinador que caiu, que subiu, foi o Coritiba, que caiu com o treinador e subiu. Você tem o Sport, tem, obviamente, Flamengo, agora Atlético Mineiro, vai pintar algum ainda mais aí na Série A, enfim, você tem ali o Vojvoda, tem uns 7 ou 8, talvez, treinadores que não são brasileiros. Ele diz que esse número ainda é muito pequeno para dizer que existe uma cultura e tal. Enfim, né? Tem ali alguns pontos sobre treinadores estrangeiros. Ele até compara aquele momento em que você tinha os... Ele até botou, é o que aconteceu com 7 ou 8 treinadores que os formadores de opinião, jornalistas, denominaram como melhores técnicos brasileiros ali há um tempo atrás, né? Você tinha ali Luxemburgo, Muricy, enfim, Filipão, Tite, em algum período ali, e essa ciranda durou muito tempo. Acho que ele tá falando até mais do passado mesmo, né? Enfim, não é, então enquanto o Paulo Angione estiver lá, a gente não terá técnico estrangeiro. Ele não tem nada contra, mas gosta de trabalhar com técnico brasileiro. Bem, falando agora sobre Evanilson e base. Bem, ele cita, que ele fala uma coisa sobre questão de idade e tal, vale lá você dar uma olhada na matéria, mas ele falou sobre a questão de Evanilson. Vamos lá. Ele citou espontaneamente, pelo que eu entendi, a situação de Evanilson. Não foi uma pergunta diretamente sobre isso, de início, tá? Era uma pergunta sobre o trabalho dele aqui no Fluminense, se estava semelhante ao que ele trabalhou já em times como o Palmeiras e o Corinthians, que tinham investimento externo e tal, enfim. E aí ele citou, vou ler aqui o trechinho, como ele chega em Evanilson. Aqui no Fluminense foi bastante desafiador. Hoje tem outro nível de desafio, que é da manutenção do crescimento, porque a reconstrução já existiu. Passei momentos muito difíceis quando cheguei em 2018. Tive uma necessidade de fazer uma mudança para a última rodada do campeonato, a demissão de Marcelo Oliveira. Uma experiência totalmente nova para mim. Trouxe a responsabilidade toda para mim, sacrifiquei pessoas honradas. E detalhe, eu fui ver, eu não lembrava exatamente o tamanho da participação dele, enfim, se isso era fato mesmo, né? Fui achar a matéria aqui da demissão do Marcelo Oliveira, né? Antes daquele jogo contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético América Mineiro e tal. E aqui realmente tá, o treinador foi informado da demissão durante a tarde dessa quinta-feira ao chegar ao CT Pedro Antônio, na época ainda Pedro Antônio, após uma reunião que contou com as presenças do presidente Pedro Abad, obviamente o presidente, o vice de futebol Fabiano Camargo e Paulo Angione, diretor executivo. Ou seja, ele foi até o CT, enfim, para poder fazer essa reunião e tal, e o Fábio Moreno assumiu e a gente ganhou
do América Mineiro por 1-0 e se safou do rebaixamento. Então, assim, ele de fato participou ativamente ali daquele período. Bem, e aí ele continuou, né? Tive experiências bem marcantes e também algumas lamentações, não tenha dúvida. Uma das grandes é com relação ao Evanilson. Isso me fez chorar bastante. Eu esperava que algumas pessoas pudessem dizer: ele não tem responsabilidade nenhuma. E isso eu não tive. Deixaram tudo na minha conta. E aí o Thiago Lima, né, que foi quem conduziu a entrevista, você não teve nada a ver com a situação do Evanilson? E aí ele responde, eu vou ler aqui exatamente o que ele disse, tá? Nada. Nessa oportunidade, a gente não tinha acesso nenhum à base. Lembrando a situação de Evanilson rapidamente, tá? Foi pedir, o jogador pediu mais oportunidades, tinha contrato só até por pouco tempo com o Fluminense, até o final de 2000 até o meio e final de 2020. Deixa eu ver exatamente, eu acho que tinha um negócio de fevereiro. Isso, lembrei aqui, era fevereiro de 2020 que ele tinha contrato. Ele tinha um contrato até fevereiro de 2020. Enfim, ao longo de 2019 se destacou muito no Brasileirão Sub-20 e queria mais oportunidades, enfim, não se via valorizado no Fluminense. Não teve oportunidade, foi a época que o Fluminense trouxe o Lucão do Break, por exemplo, que uma das grandes críticas é trazer o Lucão e não botar Evanilson pra jogar. Ele jogou na última rodada contra o Corinthians, fez 2 gols, e aí ele que já era empresariado por Eduardo Duran pegou ele, não renovou com o Fluminense, colocou ele na Tombense e fez um negócio ali com o Fluminense, enfim, dentro da negociação, em que o Fluminense ainda ficou com parte da venda dele pro Porto e ainda utilizou por alguns meses a mais. E muito se coloca nas costas de Paulo Angione, porque era o diretor executivo de futebol na época, o fato de ele estava ali, e isso nem é tanto da gestão Mário Bittencourt, tá? Porque esse ao longo de 2019, quando chega ali pra setembro e tal, o jogador meio que já estava decidido de não ficar. Então isso era muito mais pro início de 2019. Só que é cobrado porque em Paulo Angione, que estava na gestão Pedro Abad e Mário Bittencourt também. É muito cobrado dele de não ter feito essa mediação do jogador, de valorizar mais o jogador e renovar o contrato dele. Bem, mas aí ele continua aqui, né? Nessa oportunidade a gente não tinha acesso nenhum à base. O acesso à base era só para pedir jogador para preencher treinamento. E nunca o Evanilson veio preencher nenhum treino. Vou responsabilizar eles? Não, porque depois fui buscar o relatório e não vou responsabilizar ninguém. Mas algumas pessoas poderiam ter sido solidárias a mim. Esse bruxo aí não tem nada a ver com isso. Mas, não. Quando se fala de Evanilson, a culpa é do Paulo Angione. Não é minimamente justo. E eu não fujo da responsabilidade. Não sou de mostrar o rosto nas vitórias. Ninguém me vê. Mas nas derrotas eu geralmente ponho a cara. Coloquei muita cara em 2018, foi bastante difícil pra mim. A demissão é a responsabilidade que é pra ir no último jogo, que se perdesse caía. Bem, sobre Evanilson então. Quem era, na época, o diretor responsável da base? Era o Marcelo Teixeira, que é aí, enfim, marcado pelo Fluminense, tá, enfim, ao longo de muito tempo, ficou de 2011 até ficou no Fluminense. Deixa eu botar a foto dele aí na tela, até da matéria dele da demissão, quando ele pediu demissão, pouco antes de ter a eleição, porque já sabia que nenhum dos candidatos que entrassem, né, nem o Mário Bittencourt, nem Ricardo Tenório, nem o outro, o Marcelo Souto, né, que acabou não sendo candidato de fato, iria mantê-lo. Ele pediu demissão pouco antes do Mário Bittencourt assumir e depois foi colocado uma nova equipe na base, que hoje deixa eu voltar aqui, esse é o trechinho da entrevista, que hoje é cadê o nome aqui dos novos dirigentes? O Heisinger, né? Rui Heisinger ou Rui Heisinger, que é o novo diretor executivo da base, que é o novo vice-presidente de futebol de base, e o Antônio Garcia, que é o diretor executivo de futebol de base, foram esses que assumiram com o Mário Bittencourt. Bem, então são esses os caras que estão responsáveis pela base, que fizeram essa maior integração, segundo Paulo Angione. A culpa do caso Evanilson era dessa não integração. Não sei se tem alguma confusão. Marcelo Teixeira é o cara responsável pelo Flu Samorim, por exemplo, é um dos grandes incentivadores disso. Saiu do Fluminense sendo muito criticado, porque por mais que tivesse esse crescimento da base do Fluminense, essa revelação de jogadores, etc., ele, enfim, ainda é duramente criticado. Chegou a ser cotado, tá na Ferroviária hoje, que é um clube de um empresário, né, que até faz parte da Casa de Bahia, já citado nesse vídeo aqui, que já virou quase que uma live, né?
Mas vale o destaque sobre ele também, que ele chegou a ser cotado para assumir o Flamengo. E aí achei interessante que nesse tweet aqui do Vene Casagrande, deixa eu botar aí na tela para vocês, que acho que isso é relevante, de como às vezes a informação, ou enfim, às vezes até o lobby mesmo, a informação passada por Vene Casagrande sobre o Marcelo Teixeira é meio fake ele também, né? Marcelo tem clube do Fluminense, clube que trabalhou durante 12 anos e se destacou por revelar vários jogadores como Richarlison, que já veio pro profissional, não é da base, veio da América Mineiro, Kennedy, Pedro, Ibanhas e Caio Henrique, outro jogador também que já veio pro profissional e não é também um jogador que veio passando pelo Marcelo Teixeira pra base, né? Enfim, então... Só pra vocês terem noção de que às vezes as informações também são passadas completamente erradas, no sentido de, né, falta de apuração, sei lá. Mas vamos seguir aqui na entrevista pra gente fechar, porque esse era o último tema, o do caso Evanilson. Então ele jogou meio que a responsabilidade ali no colo da direção de base da época, de que o time profissional não tinha qualquer acesso à base, de que isso deveria ter sido resolvido por algo da base. Esse é aquele grande problema de versões. A gente nunca vai ter certeza do que aconteceu, porque agora a culpa é do famoso NIM, né? Ninguém. Você diz, enfim, aí tem umas outras respostas aqui sobre reconstrução do Fluminense. Tem uma fala aqui que, enfim, você vê que tá muito alinhavado com o Mário, que é quando ele fala de reconstrução, ele diz, você consegue reconstrução através da bem-querência da instituição. O que é isso? As pessoas estarem bem vistas, as pessoas quererem bem da instituição. Do desejo do jogador que está aqui em não querer sair porque você é honrado, trata todo mundo bem. Esse é o Fluminense hoje. Algumas coisas foram bem pensadas. Uma delas foi juntar a base ao profissional. Acho que isso é um grande marco para nós. Em segundo momento, o retorno de Fred ajudou de forma exuberante, que você reconquista o carinho das pessoas. E ele fala também de Ganso. Sobre base junto com o profissional. Ele destaca ali aquele problema que tinha, né, do jogador. Saiu de Xerém, aconteceu com o Jefté, por exemplo. Sai de Xerém, vai fazer um períodozinho de treinos lá no CT, não funciona, volta pra Xerém. Isso causa um baque no jogador. Eu sempre destaco aqui a distância geográfica de um pro outro, né? E que faz com que você tenha que, talvez, você já se pensa, tem que me mudar pra Barra, porque eu vou treinar lá todo dia. E isso é destacado com o Sub-23, de que alguns jogadores podem subir, têm condições físicas, mas ainda não vai ter espaço no profissional, fica no Sub-23 e fica como esse estágio aí, por exemplo, que é um conceito muito conhecido por alguns de purgatório, né? De que, você tá ali no meio do caminho e tal, pra saber se você vai subir ou vai descer, enfim. É um contexto aí que dá pra gente entender como se fosse o Sub-23. Ele até fala sobre isso na entrevista também, Sub-23 sendo isso. E o outro, sobre trazer esse carinho da torcida, é pra ele o principal fator Ganso. Ele ainda acredita em Ganso, fala que o contrato de 5 anos era 5 anos ou não viria, e de que na época ele apostava ainda muito em Ganso e de que diz que o resultado não foi de todo ruim. Por quê? Vou ler aqui um trechinho. Ele foi muito importante nesse resgate à credibilidade. Ganso, quando chegou aqui, recuperou muita estima. Há quanto tempo não se via uma quantidade de torcedores indo ao aeroporto recepcionar o jogador? Enfim, eu coloco esse ponto aí também sempre que eu falo de Ganso. Falo, olha, Ganso para 2019 no Fluminense, não falando de futebol e etc, ele trouxe uma parada que o torcedor do Fluminense precisava. Isso é um fato. Isso é um fato. Tem vídeo até do... acho até engraçado. Tem vídeo do Leandro Dias no canal do Netflu elogiando o Paulo Angione pela forma como conduziu a negociação e tal. Enfim, trouxe esse microsentimento de que, o Fluminense não morreu não, cara. A gente vinha justamente desse troca de técnico no último jogo, gol de cabeça salvando, 10 jogos sem fazer gol e tal. Enfim, toda aquela merda toda que a gente vinha. Isso causou ali... A chegada de Ganso, o Fluminense sai de, 3 mil... Cara, a gente tinha 10% dos sócios que a gente tem hoje. E cresce ali com a chegada de Ganso. Eu virei sócio na chegada de Ganso, por exemplo. Então tem essa fagulha ali inicial que foi interessante. Futebolisticamente falando, o Ganso não deu certo até agora no Fluminense. Já passou a metade do período de contrato dele. Isso tá até pelo cara que trouxe Ganso, né? Paulo Angione concorda isso. Ele não jogou o que ainda pode jogar? Tenho certeza que não. Então, ele concorda que não jogou ainda. Mas, enfim, ele aposta de que Ganso vai dar uma grande resposta ao Fluminense neste ano.
Bem, é isso. De principal da entrevista é isso. Leia a entrevista completa lá, vale ler, porque Paulo Angione falou depois de muito tempo. Desculpa pelo vídeo grande, mas tá tudo bem explicadinho, tintim por tintim, dá pra você assistir aí ao longo da segunda-feira. Até a próxima, valeu.